É bom desabafar tudo que sentes. Não podes desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário. 29, 30 e 31 de março, a cidade de Ijuí recebeu a 38ª edição da Convenção das Igrejas Batistas Conservadoras. A Comunicação Batista esteve presente nesse evento e registrou os melhores momentos e depoimentos de pessoas que fizeram e fazem a Convenção das Igrejas Batistas Conservadoras. Finalizamos agora o primeiro culto da 38ª Conferência Geral da CBC, no qual o pregador na noite foi o pastor Eliezer Monteiro, o nosso entrevistado de agora. O pastor Eliezer é ministro de integração na IBC Bagé, tem realizado atividades na igreja voltadas para esse âmbito da integração que promove a unidade. É algo bem sugestivo, pastor, o senhor fazer a abertura deste evento falando sobre esse tema, unidade. Como foi para o senhor preparar essa ministração, sabendo que é um grande compromisso fazer essa apresentação, né, do evento da nossa denominação? Muito bem, em primeiro lugar eu quero cumprimentar a todos e desejar a todos a bênção de Deus neste momento, e é um privilégio a gente estar dando essa entrevista aqui. Bom, sem sombra de dúvida, é um desafio para nós, é um desafio porque é um tema desafiador. É um tema desafiador e, como nós falamos na introdução da nossa mensagem, hoje nós vivemos num mundo capitalista, num mundo individualista, e então as pessoas às vezes elas vivem em grupo, mas ao mesmo tempo elas vivem sozinhas, até mesmo através da comunicação que nós temos hoje, o avanço das redes sociais. As pessoas, elas dizem que têm milhares de amigos, mas na realidade elas vivem sozinhas, no seu mundinho, né? Então é um grande desafio para nós. Mas é isso que a palavra de Deus nos propõe a fazer, a chamar o povo para a unidade, para a comunhão, porque Jesus não vai vir buscar alguém isolado, Jesus vai vir buscar a sua igreja, um povo, e nós fazemos parte do seu corpo, nós fazemos parte da sua igreja, e é um desafio, mas ao mesmo tempo é maravilhoso a gente saber que Deus nos respalda, que Deus nos dá graça, e vem tudo dele e para ele. Pastor, dentro desse desafio de manter o povo em unidade, está um trabalho como o seu. Eu queria que o senhor contasse para nós, ali junto à igreja de Bagé, como tem sido desenvolver esse trabalho no Ministério de Integração. Olha, é um desafio também, é um desafio, mas é uma tarefa que eu acredito que Deus nos chamou para isso, né? Deus nos chamou, embora com as nossas limitações, enfim, inúmeras limitações que nós temos, mas Deus nos chamou para isso, e a gente persiste, a gente corre atrás desse alvo, e a gente está sempre procurando fazer o povo se integrar, o povo se reunir, e a gente também, um dos trabalhos além desse, nós fazemos visitas a domicílio, então a gente está sempre incentivando o povo à comunhão, a se reunir, a estar na igreja, a buscar a Deus, porque é só dessa forma que nós vamos vencer, né? E falando a respeito da integração, da comunhão, a irmã já sabe, no ano que passou nós fizemos pela graça de Deus a festa Ágape, né? Juntamente com os demais pastores, obviamente com a autorização do pastor presidente, pastor Gideão, e foi um sucesso, foi uma bênção. Deus colocou no nosso coração, foi do coração de Deus esse evento que a gente fez, a festa Ágape. Tinha mais de 40 irmãos, mais de 500 irmãos, melhor dizendo. Rapidamente, tinha quase 300 quilos de carne, né? Foi uma fartura. Para o povo gaúcho. Né? Para o povo gaúcho, obviamente, foi uma fartura extraordinária. Um momento de comunhão, de louvor, o pessoal conversando, o pessoal se integrando. Foi algo assim, indizível. E foi Deus que proporcionou isso. E já para esse ano, se Deus quiser, a gente quer fazer de novo.
E essa data, se Deus quiser, ela já vai ficar fazendo parte da agenda da igreja em Bagé. Todos os anos vamos fazer essa festa ágape, e geralmente vai ser no mês do aniversário da igreja, que é em novembro. Todos os anos em novembro a igreja completa aniversário, e é nessa data, neste mês, que a gente pretende então dar continuidade nesta festa chamada Festa Ágape, a festa do amor, em que todos estão reunidos com um só propósito, com um bem comum. E é bom que se diga, pastor Eliezer, que a festa ágape, para muitos que não sabem, ela é milenar, né? Ela acompanha a história da igreja desde a igreja primitiva, né? Sem dúvida, a festa ágape é uma festa milenar. Mesmo o povo de Deus, os cristãos, né, do século I, sendo perseguidos por cavernas, enfim, por vários lugares, eles desfrutavam dessa festa ágape. Independente das lutas, das dificuldades, das perseguições, das mortes, das provações, eles desfrutavam dessa festa ágape e tem se perdurado até os nossos dias, e nós queremos dar sequência nesta festa que é tão maravilhosa, tão dignificante e que enobrece o povo de Deus. Pastor, ainda falando a respeito da unidade, da humildade que vem junto com esse tema, né? O senhor falou hoje, durante a sua ministração, e já falou em outras ocasiões, sobre a declaração de Jesus, que ele diz que o Filho do Homem veio para servir. E nós vivemos em tempos de muito individualismo, como o senhor também comentou. Apesar desses tempos difíceis, de egoísmo, de individualismo, ainda é possível seguir os passos do Filho de Deus? Sim, é possível, com certeza é possível, né? É possível, é um desafio, mas é possível, porque Jesus falou, né? Tudo é possível ao que crê, né? E uma das coisas importantes que faz com que nós tenhamos união e deixemos as nossas diferenças de lado é seguirmos a palavra de Deus, porque Jesus, a palavra encarnada, ele nos deu o exemplo, né? Como a irmã falou, Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Senhor Jesus Cristo nos deixou esse legado, e se nós quisermos realmente desfrutar da comunhão de fato, nós precisamos seguir os passos de Jesus na questão de servir. E eu falei uma coisa e quero repetir aqui, né, uma palavra que é interessante, que alguém falou e ecoou nos meus ouvidos, que diz o seguinte: se alguém não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. E agora, no nosso estande da Comunicação Batista, temos aqui a presença ilustre do nosso presidente da Convenção Batista Conservadora, pastor Delmir José Ramão Paz. Pastor, gostaríamos de conversar com o senhor, começando a lhe perguntar um panorama geral deste evento. Nós estamos na 38ª Conferência Geral da CBC, aqui na sua cidade, Ijuí. Como o senhor avalia a frequência das pessoas e o desenvolvimento da programação? Minha saudação em nome de Jesus a todos os amados irmãos. Em primeiro lugar, eu preciso registrar que eu me sinto muito privilegiado por Deus, por um evento dessa envergadura acontecer na nossa cidade, sob a nossa responsabilidade, e termos sido agraciados pelo Senhor. Desde a sua abertura, a glória de Deus tomou conta de uma forma muito especial. E nós nos sentimos felizes, alegres, porque o povo tem correspondido. O povo vem sabendo que Deus vai abençoar, que Deus vai operar. E nós nos sentimos seguros diante de Deus pela confiança que o povo tem em Deus, de saber que vem para um evento não para se frustrar, mas para ser cheio, para ser abençoado de uma forma especial, para ser animado diante da presença do Senhor. Pastor, durante os anos de pandemia, que não faz muito tempo, houve um fechamento, né, por questão de regras impostas das igrejas. Os nossos eventos denominacionais também foram cancelados nesse período, e agora a gente vive, depois desse período, vive um momento de reestruturação e de mais pessoas participando dos eventos, mesmo depois de um tempo difícil.
reestruturação também na área do ensino com o seminário, reestruturação na área de missões com a MASB, né, que ampliou o trabalho de missões. A que se deve essa reestruturação depois de um período tão difícil, pastor? Olha, alguns fatores são naturais. Por exemplo, nosso povo sempre esteve acostumado a comparecer nos eventos. O povo sente falta dos eventos e de repente fomos impedidos. Então, foram dias tristes, foram dias sombrios. Lembrar que naquelas datas, naqueles dias estaríamos reunidos em alguma das nossas igrejas e não poder. Inclusive algumas vezes nem poder nos reunirmos na própria igreja para fazer cultos. Foram dias sombrios, mas eu vejo a grande bondade e misericórdia de Deus em sempre transformar o caos. E aquilo que se programou para dias posteriores à pandemia, como dias ainda piores que a pandemia, não foram confirmados. Porque o povo de Deus se despertou de uma forma toda especial. E nós, os últimos eventos que ocorreram pós-pandemias, têm sobrepujado todos os demais eventos. Testemunhos de irmãos ilustres que sempre estiveram nos nossos eventos e que dizem assim: pastor, não lembro de ter um outro evento tão glorioso como este. E é claro, sem qualquer dúvida, a grande misericórdia de Deus nos alcançando, a mão do Senhor estendida a nosso favor, nos alcançando e nos concedendo da sua preciosa bênção. E nesse momento em que o povo cada vez mais se fortalece, o tema unidade mais ainda ganha importância. Com certeza, porque o tema está sendo desfrutado na prática. A comunhão está sendo desfrutada na prática. Este entusiasmo uns com os outros, uns pelos outros, de estarmos juntos, eles se confirmam. Quando o povo de Deus se reúne e recebe a presença de Deus, ele se confirma. E este evento já é o convite e a propaganda para o próximo. Independente de onde ele venha a se realizar, Deus estará conosco mais uma vez. Isso porque nada e ninguém pode parar a Igreja de Cristo, né? É promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi a sentença de Jesus a nosso favor. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe sua vida. O pastor Anderson Madruga de Quadros está aqui conosco. Ele que é o presidente da Associação Missionária de Ação Social Batista, a AMASB. A AMASB associa esse nome diretamente a uma palavra muito conhecida de todos nós cristãos: missões. Que missões nada mais é do que cumprir o ID de Cristo. E nós queremos saber, pastor Anderson, qual é a visão da AMASB para cumprir esse ID? Minha saudação a todos os nossos ouvintes, irmãos e amigos, né? Para nós é uma grande alegria estarmos hoje aqui neste evento maravilhoso que é a nossa convenção. Mas falando da AMASB, o que é a AMASB? A AMASB hoje ela é a instituição oficial de missões da Convenção Batista Conservadora. Qual é o nosso objetivo e qual é o nosso foco? Se nós formos ver qual foi as últimas palavras que Jesus Cristo teve, lá em Atos, nós vamos ver em Atos 1:8, quando diz: mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O que acontece? Nós vemos que assim, a igreja quer poder. A igreja quer receber o Espírito Santo. Mas nós vemos que o principal objetivo de Deus, o Jesus Cristo, quando ele nos diz: mas recebereis o poder, o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Eu acho que a igreja hoje ela precisa acordar, cumprindo o ID do Senhor. Por quê? Porque nós só vamos receber esse poder quando nós realmente formos testemunha. E o que a palavra de Deus diz, né? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Quer dizer que a missão, que o pregar o evangelho,
não é apenas na igreja local e nos arredores. E evangelização, a igreja tem feito evangelização, isso aí é uma obrigação da igreja local. O que nós estamos falando em missões e o cumprir o ID do Senhor é quando ele fala que é Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos chegar aos confins da terra. É na cidade, é no estado, é no Brasil, é no mundo todo. Só que para isso nós precisamos sair, fazer e cumprir o ID. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se quer ser cheio do Espírito Santo, qual é a promessa? Irmãos, amigos, é uma promessa. Recebereis poder. Quando nós falamos em receber poder, o Espírito Santo, esse ser-me-eis testemunho. Deus quer te dar o Espírito Santo, quer derramar sobre a tua vida. Para quê? Para que todos nós sejamos testemunhos. É um poder operante, não um poder estático. Com certeza, com certeza. Não é para te ficar parado, não é para te, eu falo novas línguas na igreja, isso. Não, esse poder do Espírito Santo é poder para ganhar almas, para ir. Tanto é que ele fala, esse ser-me-eis testemunha, é indo. E quando nós vemos, né, que Jesus Cristo, ele deixou ele afirmou para nós algumas obrigações. E as obrigações, e a obrigação principal que ele nos deu é ir por todo mundo ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho e fazer discípulos. Essa é a missão e a função da igreja. Aí eu quero dizer assim, muitas vezes nós estamos preocupados em que a igreja venha crescer. A igreja só vai crescer quando nós entendermos que Jesus Cristo, ele formou a igreja com o objetivo de ganhar almas. Não é apenas para nós ser cheios ali entre quatro paredes, é para nós sairmos. Pastor, agora nós já entendemos essa visão da AMASB e sabemos que com essa visão vocês já têm campos missionários atuantes. E existe um propósito de ir mais além, né? Como Jesus falou, ir mais além. E eu gostaria que o senhor me falasse sobre um desses projetos que é no nosso país vizinho, o Uruguai. É isso mesmo? É isso mesmo. O Uruguai é o país menos evangelizado das Américas. Então, assim, nós temos hoje uma grande oportunidade e também pela distância, é aqui, é pertinho. Só que como é que nós vamos ir lá e fazer a obra do Senhor? Nós precisamos, em primeiro lugar, que toda a nossa convenção, unidos, como nós temos hoje. Qual é o nosso tema para esse ano da convenção? Então que nós venhamos ser unidos em fazer missões. Não adianta nós querer fazer missões separado aqui, não. É unidos. Hoje nós temos a instituição oficial de missão, é a AMASB, então nós precisamos que o nosso povo se una a nós da AMASB com o propósito de fazer missões. Hoje nós temos trabalho nas aldeias indígenas através dos missionários Paulo e Eunice. Nós temos ali em Rondonópolis, no Mato Grosso, com o pastor Wesley e a sua esposa. Nós temos lá no Ceará, em Cedro, pastor Celso, irmã Giovânia. Nós abrimos agora, há cerca de um ano atrás, um trabalho ali em Iguatu. Já estamos com mais de 12 pessoas lá, o trabalho está crescendo. Então nós estamos trabalhando em prol da obra de Deus. Só que o que nós precisamos? Que a Convenção Batista Conservadora, unidos com o único propósito de ganhar almas, venha, se associe a nós, faça parte você também. A AMASB não é de alguns, a AMASB é da Convenção Batista. Nós precisamos entender. Para nossa convenção crescer, nós precisamos, unidos, fazer missões juntos. Como é que nós vamos fazer missões juntos hoje? Hoje nós temos a instituição oficial, que é a AMASB. Então eu conto com você, meu amigo, meu irmão, a participar e a se associar na AMASB, pois dessa maneira nós vamos crescer, não apenas como convenção, mas nós vamos levar a palavra de Deus e salvar almas para o reino dos céus. Muito obrigada, pastor Anderson, que Deus abençoe sua vida e seu ministério. E entre os ministrantes da 38ª Conferência Geral da CBC, nós temos o pastor Gideão Otacílio Bezerra Muniz, que é ex-presidente na nossa denominação e que ministrou a respeito de unidade nos tempos da modernidade. Pastor, unidade e modernidade são palavras que rimam. Mas será que elas combinam dentro de um mesmo contexto? Como seria possível? Eu não tenho dúvida
que a modernidade se adequa perfeitamente à unidade da igreja. Nós, com esse título ou com esse lema da nossa convenção para esse ano, preservando a unidade, eu creio que vai chamar a atenção não só de nós, os idosos, como dos jovens, da necessidade de andarmos juntos, unidade na diversidade. Com esse dinamismo maravilhoso dos nossos jovens, que têm a capacidade técnica, o desenvolvimento intelectual muito mais veloz e rápido do que nós que pensamos sempre mais lentamente, eu tenho certeza que isso vai implementar a realidade da igreja, trazendo uma bênção extraordinária para o meio cristão. Por isso eu creio firmemente que a modernidade, dentro da perspectiva bíblica, já estava prevista e sem dúvida vai resultar em um grande avanço da verdadeira Igreja de Cristo, numa unidade que vai mostrar ao mundo o que realmente é a Igreja do Senhor. E como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e diante, mostrando as características da igreja, encerra dizendo, no penúltimo versículo, que o povo todo estava atento para a igreja, maravilhado, caíram na graça de todo o povo. E aí, espontaneamente, o texto diz, e o Senhor acrescentava à igreja a cada dia aqueles que iam ser salvos. Pastor, o senhor desde os primórdios da nossa denominação tem acompanhado o crescimento dela e nós vemos hoje uma denominação que tem se reformulado em vários setores de missões, ensino. O que recado o senhor deixaria para esses jovens que estão aí, do Josec e seminaristas que estão trabalhando pelo crescimento da obra de Deus, que é uma geração que o senhor está vendo despontar? Que recado o senhor deixaria para eles, para que continuem em unidade? Na realidade não é que eu seja tão velho assim, né? Mas eu me lembro de 1956, que eu não existia ainda, mas meu pai, pastor João Muniz, já era pastor, estavam numa convenção como esta, na grande denominação, e lá eles tiveram um grande embate, chamando atenção para a influência do mundanismo no modernismo. Imaginem vocês em 1956. Então imaginemos hoje, em pleno século XXI, 2024, que eles nem chegaram a ver, como eles veriam a igreja hoje. Mas eu creio, sinceramente, que esses jovens vocacionados, eu fico muito feliz, porque fui eu que criei o seminário da nossa convenção, e isso há mais de 32 anos, vendo a necessidade dos nossos obreiros. E hoje, quando eu vejo nosso seminário repleto, com centenas de alunos, eu estou tendo o privilégio de dar aula de homilética atualmente, e a gente fica surpreso quanta pessoa interessada em aprender. E eu espero, desejo, vejo o Josec, que deve se explicar o que é Josec, Jovens a Serviço de Cristo. Eu vejo assim tantas dezenas, mais de uma centena de jovens deixando suas férias para irem para o centro de eventos da Igreja Batista de Bagé, ficarem lá aprendendo melhor servir o Senhor. Eu fico cheio de júbilo, porque apesar de que só representar o passado, fui durante 31 anos da diretoria da convenção, a maioria deles como presidente, mas eu vejo isso como um grande alento, uma perspectiva gloriosa de grande esperança, porque eles estão querendo. Cabe a nós, que ainda somos formadores de opinião, professores do seminário, instrutores dos josequianos, que deixam tudo para aprender, cabe a nós mantermos a dignidade de servo de Deus e enfrentarmos toda a situação difícil do momento que se vive, mas preservando a unidade da palavra de Deus, baseado no modelo que ainda hoje eu falei, principal modelo é a igreja que saiu do dia do Pentecostes. Atos capítulo 2, de 42 em diante, é o modelo padrão para qualquer igreja que quer se dizer igreja cristã bíblica. E ali está bem claro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O início de tudo para a unidade é perseverar na doutrina dos apóstolos. A partir daí vem a comunhão, nas orações, no partir do pão, aí segue-se tudo aquilo que os irmãos chegavam a repartir, o que era seu para dar aos outros, nada tinha como propriedade só sua, havia uma unidade maravilhosa, e como eu já disse, conclui o texto dizendo, caíram na graça do povo. O mundo
quer mudança, transformação. E quando a igreja cede às influências do mundo, eles abominam, criticam e zombam como estão fazendo a igreja hoje. Mas quando a igreja é fiel, conservadora, não simplesmente de tradições, mas da palavra de Deus, mantendo essa dignidade, o mundo se sente atraído. É verdade que muitos não conseguem devido às dificuldades impostas, porque eles querem viver uma vida dúbia no pecado e usufruir dos privilégios como a igreja. Então não dá, mas eles querem mudar. E aqueles que se convertem têm uma transformação de vida e passam a integrar a unidade da igreja do Senhor. E não há motivo para se constranger, né, pastor? Porque é a nossa identidade bíblica e é através dessa identidade que nós vamos mostrar ao mundo a diferença e não compactuando, seria isso? Bem pelo contrário, se constranger do quê? Se o que nós optamos é o melhor, não somos melhor do que ninguém. Mas posso dizer com toda certeza, abraçamos a melhor causa. E aquilo que alguns criticam dos conservadores, são coisas que só dignificam. Pode-se muito mais ser um liberal, acabar cometendo coisas que envergonham o evangelho, do que pelo contrário. Se formos fiéis, zelosos e conservadores genuínos da palavra de Deus, tenho certeza que não vamos escandalizar, a não ser quem quer viver no pecado, na liberalidade, na imoralidade ou na licenciosidade para todo tipo de vida comum, para não dizer talvez o termo mais forte. Mas para quem serve a Deus, convicto, convertido genuinamente, é um prazer ser um cristão bíblico conservador. Pastor, o senhor falou um ponto bem importante no seu estudo também, sobre o tempo dos falsos mestres. Nós temos, pela graça de Deus, um seminário que forma pessoas, muitos jovens interessados em estudar a palavra de Deus, mas para que haja mais pessoas interessadas, é necessário que pastores e líderes incentivem, né? Até mesmo para que a igreja de Cristo esteja mais protegida com pessoas que têm conhecimento da verdade e da verdadeira teologia, aquela teologia que conserva a palavra de Deus. Então, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos pastores e líderes, para que eles incentivem essa nova geração. Eu confesso que eu nasci dentro da casa pastoral e também fazem 45 anos que eu estou no ministério. Mas o que me preocupa é exatamente a facilidade hoje para ter um diploma de bacharel em teologia. E muitos têm títulos de doutor em teologia e fazem cursinhos aí por correspondência. Nada contra o sistema EAD, ensino à distância. Mas hoje com isso, teve muitas instituições de ensino teológico se aproveitaram para amealhar recurso. Então é o seguinte, eles propõem aos que querem uma oportunidade fácil. Olha, se tu pagar um X, não vou falar em valores aqui para não ser indiscreto, mas dá um valor lá, nós vamos aí, te levamos o diploma, levamos as provas, é só tu assinar, damos o diploma e você fica, e alguns até se propõem, nós fazemos até uma cerimônia, entregamos o diploma, já impomos as mãos e oramos para lhe preparar e separar para o ministério. Então essas coisas têm facilitado tanto e criado tantas heresias, e eu confesso que depois de tantos anos eu não entendia quando a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no título no livro que ele recomenda a Timóteo, ele diz assim, nos últimos tempos não vão ter amor à verdade, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Eu vejo assim, era tão difícil encontrar um doutor em teologia quando era jovem, que eu disse, lá nos anos 80, lá em Campinas, ouvi falar do Dr. Shedd, foi tão importante, era tão raro encontrar um homem de Deus que realmente estava doutorado dentro do conhecimento da Escritura. Hoje nós temos para amontoar o que eu não entendia. Hoje é tão fácil, amontoam para si doutores, porque na internet então tem uma enxurrada de doutores que na realidade não são nada mais do que embusteiros, que não sabem nem o que estão falando e estão entupindo todo tipo de eu tenho que me cuidar um pouquinho da entrevista, mas estão oferecendo tudo que é tipo de ideia. Como a Bíblia diz, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então eu recomendaria não só o nosso Seminário Teológico Batista de Ugal,
que eu fui fundador e hoje pertence à convenção, mas recomendaria que todos procurem seminários que tenham fundamento, que ofereçam a palavra de Deus, o estudo das Sagradas Escrituras, não só ciências humanas, que são importantes para o pastor, mas que ministrem o conhecimento da palavra de Deus. A partir daí, teremos uma esperança de ver um grande avivamento, e avivamento começa pela palavra de Deus. Que Deus abençoe os nossos jovens, a nossa denominação, e todos os departamentos se propõem a divulgar essa unidade do povo de Deus em torno de um objetivo comum, que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério. E aqui no estande do seminário da Comunicação Batista, eu converso agora com a irmã Cláudia Inês Ribeiro Vivian, que foi reeleita diretora do Departamento Geral de Escola Bíblica Dominical. A irmã Cláudia é professora da EBD na sua igreja, em Bagé, e também é professora por formação, professora de séries iniciais. Irmã Cláudia, é um prazer poder receber a senhora aqui no nosso estande. E quero perguntar, quais são os projetos para o próximo biênio na liderança do Departamento Geral de Escola Bíblica Dominical? Alguns dos projetos são projetos que nós já tínhamos, né, que é o Apacentar, onde a gente prepara os professores, né, para trabalhar com criança, cursos de capacitação, né, e também para auxiliar no que for preciso, se eles estão enfrentando alguma dificuldade, né. E agora nós estamos com um projeto que é voltado para a família, né, vai ser lançado esse projeto. Mas o que eu posso te dizer é que esse projeto é um projeto para a família, onde nós vamos fazer um trabalho com os pais, né? Como os pais colaborarem no sentido assim da escola dominical em casa também, né? Eu sei que muitos já fazem, né? Bom seria se todos fizessem o culto doméstico, né? E nós queremos fazer um trabalho com os pais para que torne uma maneira onde a criança possa aprender brincando com a família, unida, né, a família, também despertando as crianças para frequentarem, né, assiduamente a escola dominical, crescerem amando a escola dominical. Irmã Cláudia, a senhora já vai exercer agora um próximo biênio, já tem uma experiência como diretora. Como tem sido assim a procura de líderes locais de escola bíblica dominical para aperfeiçoar o seu trabalho local? Eles procuram o departamento geral? Qual é o interesse deles? Quais as dúvidas que surgem? Nós temos alguns que nos procuram, mas o número ainda é muito baixo, né, de procura. Nós sabemos sim que tem dificuldade, né, nos apresentam a dificuldade, mas a procura ainda é pouca, né, nesse sentido, né, de auxílio, né. E muitas vezes nós é que temos que procurá-los, né, e perguntar, né, qual é a área que tem mais dificuldade, né, se é com os menores, se é com os maiores, a questão de material também, né, nós estamos pensando agora num novo projeto de montarmos uma banca. Claro que não vai ser uma banca igual ao departamento feminino, igual ao departamento de homens, e nem será uma banca para, como é que se diz, para tirar, né, o espaço deles, mas algo voltado mais para professor, né, da escola dominical. Nós temos muitos professores que confeccionam material, então esse material vai ser exposto ali para facilitar aqueles que têm uma certa dificuldade, né, nesse sentido de recursos visuais. Então nós queremos montar, né, estamos pensando ainda como, né, montar essa banca ali, e ali nós estaremos oferecendo materiais, né, para os professores. E é importante salientar, irmã Cláudia, que a escola bíblica dominical não é só para crianças, né? É para a família toda. E a respeito dos adultos, irmã, qual é a participação do departamento geral para o incentivo de alunos adultos? Que nós vemos assim o trabalho para crianças, mas nós sabemos que não é só para elas. A senhora poderia nos explicar qual é o incentivo do departamento geral para alunos jovens e adultos? Bom, a escola dominical, assim como tu falou, e a gente sempre bate nessa tecla, ela é uma escola para a família, do menor ao maior.
E o que nós queremos oferecer para os adultos é no sentido de... Eu vou te responder essa pergunta na forma de um convite, né? Nós queremos convidar, né, todos aqueles que não são alunos, que se tornem alunos da escola dominical, pois dessa maneira, né, eles vão se tornar obreiros ativos, né, e aprovados para trabalhar na obra do Senhor. Porque não tem lugar melhor, né, para nós estudarmos no domingo pela manhã do que na escola dominical, onde é o dia do Senhor, o nosso professor, o nosso mestre, né? E onde nós vamos estudar ali a palavra do Senhor. Então eu acho assim, ó, que ali é o primeiro seminário, a escola dominical é o primeiro seminário para um obreiro ou para um jovem que tem uma chamada e quer futuramente se tornar um obreiro na obra do Senhor. Então ali é o primeiro seminário, por isso nós queremos fazer esse chamado, né? E ali eu acho que dessa maneira mais fácil, né, para que a gente adquira esse conhecimento. E falando sobre Escola Bíblica Dominical para Adultos, também vale comentar aqui que no primeiro semestre de 2024 passamos a ter o seminário, assumindo, né, a edição das revistas com um material bem produzido por teólogos, pastores e teólogos da nossa denominação, pessoas que entendem da palavra de Deus. Eu queria ver da senhora a sua avaliação como diretora do departamento, o que está achando desse novo tempo do nosso material chamado Nossa Revista. Nós estávamos, né, observando tudo, né, e como tu disse, são obreiros, né, capacitados, né, e que estão sempre procurando, como é que eu vou te dizer, adquirir mais conhecimento, né, estão sempre fazendo pesquisas, né, estudos nesse sentido. Então nós gostamos bastante desse material, sei que é um material que vai de grande valia, né, nesse sentido, e que é muito bom nós temos no nosso meio pessoas capacitadas, né, para criar esse material. Por isso a importância, né, de todos virem, né, não só as crianças. A escola dominical não é resumida às crianças, mas também os adultos virem junto e aproveitar esse material, né, que está sendo oferecido. Então tá, irmã Cláudia, nós aguardamos as próximas etapas desse novo biênio que ele espera e eu desejo que Deus abençoe sua vida e o seu trabalho. Muito obrigada. Eu converso agora com a Dayara Martins, que é aluna da segunda fase do Josec, da cidade de Panambi. Dayara, conta pra gente, eu te vi ali trabalhando na banca do Josec, qual é a função que está exercendo ali? E conta para mim também um pouquinho como é essa experiência de participar de um evento denominacional, não só participando, mas também trabalhando. Olá, é um prazer estar aqui. E bom, é uma experiência totalmente diferente, porque é minha segunda etapa no Josec, né? E eu lembro que ano passado já eu vi o pessoal do Josec trabalhando e sempre tive uma vontade, sabe, de trabalhar. E aí esse ano, quando eles separaram os pequenos grupos e o meu grupo foi um dos escolhidos para participar da banca, foi uma coisa assim que me deixou um pouco ansiosa, sabe, para saber como é que era. E agora tendo a experiência é muito bom. Sobre o que a gente está fazendo, nós temos a nossa banca, né? Como vários departamentos têm a sua, e ali a gente está vendendo as nossas camisetas, as nossas canecas, e ali cada um fica responsável por uma função. No caso, eu estava responsável hoje de manhã lá ali pelo caixa, né? A gente estava ajudando, de manhã eu fiquei um tempinho ali, e agora de tarde, que é o meu turno mesmo, eu tô mais cuidando, assim, tudo, porque como não tem tanto movimento, a gente tá mais por cima, sabe? Dayara, eu quero te perguntar algo muito interessante que tem acontecido na nossa denominação. É um movimento de Deus que a gente vê, que muitas moças estão se levantando para fazer a obra de Deus. Serão futuras missionárias, futuras esposas de obreiros. E nós temos aqui nesse evento um exemplo, eu diria que é um ícone para nós de missões, que é a missionária Eunice. Queria que tu me falasse, Dayara, nesse tempo em que muitas mulheres se levantam para reivindicar direitos, mas as cristãs querem fazer a vontade de Deus. Como tu enxerga essa possibilidade de fazer a diferença sendo cristã e fazendo missões? Bom, eu acredito que esse assunto pode ser até um pouco tanto polêmico, né, dependendo do ponto de vista, mas do meu, querendo ou não, a gente vive numa modernidade, né? As mulheres, elas têm um pouco mais de liberdade, inclusive dentro das igrejas.
Porém, eu acredito que isso pode ser muito bom, porque com essa liberdade que a gente ganha, a gente consegue ver na Missionária Eunice um grande exemplo, como tu falou, e a gente se inspira nela, sabe? Porque, em outra coisa, querendo ou não, as mulheres elas são um pouco mais sentimentais, então tu se apega muito mais com uma coisa, com um chamado que tu tem, quando tu é mulher, assim como a gente já é mais sentimental. Na liderança das mulheres, esses sentidos assim, eu vejo que cresce bastante, ainda mais por conta dessa modernidade que está chegando pra gente, sabe? Que as mulheres, elas, querendo ou não, quando elas tomam a frente de alguma coisa, elas podem ser tão boas quanto os homens, sabe? Não passando por cima, longe disso, mas exercendo a função delas, sabe, na nossa igreja. Eu acredito que quando uma mulher temente a Deus, cristã de verdade, ela cria laços com o chamado dela, eu acredito que nada pode parar. E ainda mais quando ela encontra uma pessoa que pode ajudar ela, não existe nada que possa atrapalhar. Ok, muito obrigada, que Deus te abençoe. Unidade e ensino. O que essas duas palavras têm em comum? Nós vamos descobrir isso agora com o pastor Jairo Gonçalves Martins, que foi reitor do nosso seminário e um grande incentivador dessa entidade de ensino. Pastor, o nosso momento denominacional é sobre unidade. E o senhor, com a sua experiência e o seu incentivo em relação ao ensino da palavra de Deus, como o senhor relacionaria essas duas palavras, esses dois conceitos, unidade e ensino? Boa noite, irmã Juliane, boa noite a todos que estarão ouvindo essa entrevista. Eu quero dizer que a unidade, na verdade, ela começa através do ensino. Quando o povo de Deus é ensinado, mais especificamente falando, na palavra de Deus, então adquire uma estrutura de personalidade, de conceito, de vida e passa a viver dentro de um novo padrão, esse padrão exarado na palavra de Deus. Então o ensino, na verdade, é a base para a vida. Quando se ensina a palavra, quando a pessoa aprende, ela assimila essa palavra de Deus, ela tem a estrutura para estar unida com o restante da igreja, que também estará vivendo no mesmo padrão. É totalmente impossível uma igreja, um grupo, até uma família nuclear estar unida se não tiver o mesmo padrão de conceito, de compreensão da vida, de visão da vida e também de comportamento. Então o povo de Deus que observa a palavra, ele consegue estar unido, porque eles estarão andando no mesmo trilho, no mesmo padrão comportamental. Então o ensino é a base de tudo e a unidade, então, ela se torna uma consequência do ensino. É bem mais ligado um ao outro do que a maioria das pessoas imagina. Pastor, nós estamos vivendo um momento de grande adesão do nosso seminário. Nos últimos 2 anos, o número de alunos, de interessados por conhecer a palavra de Deus, triplicou. O senhor viveu tempos anteriores ao seminário. Como o senhor vê agora essa ampliação e essa busca pelo ensino que aumentou nos últimos 2 anos? Eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação entre busca e interesse. Na verdade, o interesse sempre houve, mas devido à metodologia de ensino, devido à logística que era aplicada anteriormente, então muitos dos nossos irmãos em Cristo, inclusive alguns vocacionados para o ministério, eles não tinham condições de frequentar o seminário. Porque, vejamos, antigamente o nosso seminário funcionava através de semanas teológicas. Semanas teológicas, então, eram 4 por ano, e a pessoa ia lá e ficava uma semana estudando. E muitos não podiam ir devido ao seu trabalho secular, até porque eles não tinham como deixar a empresa durante uma semana. Então só iam aqueles que estavam dedicados integralmente ao ministério e outros que viviam por conta própria, talvez empresários, enfim. Hoje, eu acredito que a busca aumentou devido ao fato de que mudou a metodologia. Metodologias que antes não eram permitidas em nosso seminário, como por exemplo o ensino online, dos nossos níveis avançados de estudo, hoje é permitido, hoje é oferecido. Então esta oferta gerou esta procura, justamente porque o interesse sempre houve,
mas não havia oportunidade. Hoje a oportunidade está aberta e eles podem entrar por esta porta e satisfazerem o desejo de estudar, o anseio pelo conhecimento e também a preparação para o ministério que tem. Então, eu acredito que a união desta vontade dos alunos com esta oportunidade do seminário foi que proporcionou este crescimento grandíssimo aí no número de alunos, que é uma bênção. Parabenizo a direção do seminário, parabenizo a diretoria da convenção, parabenizo a todos que estão participando, porque realmente foi uma abertura fundamental para o crescimento do nosso seminário. Eu estou muito contente com isso, eu sempre amei o seminário, eu amo o ensino, e principalmente o ensino da palavra, eu estou muito feliz com isso. Pastor, outro segmento acolhido pelo seminário, que é muito importante para a área de ensino, é a edição das revistas da Escola Bíblica Dominical. Como o senhor avalia esse novo momento de autores com conhecimento teológico para transmitir esse ensino nas suas igrejas, nas classes de Escola Bíblica Dominical? Essa é mais uma fase que também é uma questão de organização. A meu ver, a nossa revista ela sempre teve qualidade. Com raras exceções, nossos escritores sempre foram homens preparados, teólogos, profundos conhecedores da palavra e escreveram lições maravilhosas nestes últimos 40 anos, digamos assim, lições que edificaram a igreja, edificaram o povo de Deus, inclusive a minha vida, desde o princípio da minha conversão, no início do meu ministério, enfim, até hoje. O que existe hoje é uma reorganização, é uma ampliação que deu um up na edição das revistas e na oferta de um trabalho cada vez mais aprimorado. Eu creio que é uma fase que significa um passo a mais num trabalho que já tinha qualidade, mas como tudo que é vivo tem que crescer, também está sendo melhorado. E quanto aos teólogos que estão escrevendo, eu fui convidado, tive o privilégio de ser um dos convidados. Eu não creio que tenha havido uma ampliação, uma melhoria no conhecimento. Apenas houve uma escolha de alguns, e esta escolha poderá ser ampliada, e o trabalho, a meu ver, tem uma continuidade. Em termos de apresentação, em termos de material, houve realmente uma melhoria. A equipe está de parabéns e a gente reconhece isso. Então, em termos de conteúdo, eu acredito que o material continua numa sequência progressiva, que já vinha acontecendo, mas em termos de apresentação, realmente houve uma mudança radical e está muito boa. Então, está aprovado pelo nosso sempre reitor. Acredito que sim. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério. E eu converso agora com a irmã Michele Martins da Rosa, que é a líder do grupo de esposas de pastores, evangelistas e presbíteros, o GPEP, que neste ano está debutando. É isso, irmã Michele? Exatamente, estamos celebrando 15 anos de organização. E eu tô vendo aqui na tua mão um convite muito bonito. É para as participantes? Sim, esse convite será entregue para cada uma das mulheres que fazem parte do GPEP, que são as esposas de pastores, evangelistas e presbíteros. E é um convite muito lindo e o nosso tema é Chamadas para esse tempo. Tempo de celebração, tempo de bênção, de vitória, tempo de muita alegria. Michele, poderia compartilhar com a gente o início do GPEP, como que surgiu essa ideia e como esse grupo vem desenvolvendo o trabalho até aqui? Muito bem, o GPEP, na verdade, ele sempre existiu, só ele não existia como organização, né? E quando eu fui eleita para essa função, nós sentimos no coração de colocar isso
uma organização para as mulheres terem uma programação, terem um momento de aprendizagem, de contar experiências. Então, eu tive o apoio do pastor Jairo na época, que era presidente da Ordem de Ministros, para organizar. Então, foi assim que surgiu o GPEP, esse grupo de esposas de pastores que sempre acompanham os maridos, mas nós não tínhamos uma atividade própria. A gente ficava, às vezes, fazendo um crochê, um tricô, um bordado e conversando sobre as nossas experiências com Deus. Dá para dizer que a palavra empatia entre esposas de obreiros é um conceito bem próprio do GPEP, né? Porque nos encontros de vocês o que acontece são palestras, mensagens e troca de experiências, é isso? Exatamente. O propósito do GPEP é o encorajamento e a capacitação dessas mulheres para estar ao lado do esposo, fazendo a obra junto com eles. E sempre fortalecendo, animando, encorajando, porque muitas vezes essas mulheres são solitárias. Elas não têm com quem contar ou compartilhar as suas dores. Então ali é o momento de compartilhar as nossas angústias, preocupações e ansiedades. E o conhecimento da palavra é algo bem aprofundado nos encontros do GPEP, com temas bem impactantes, como foi do último encontro sobre a ostra que gera pérolas através do sofrimento, é isso mesmo? Exatamente. Deus sempre tem colocado no nosso coração temas que venham ao encontro das necessidades das mulheres. E o tema, como tu disseste, foi Produzindo Pérolas na Dor, para mostrar que para termos algo especial na presença de Deus, nada é fácil. Tudo é com dificuldade, com sofrimento, mas isso tem uma recompensa. Então é o peso de glória que virá na eternidade. Então, o nosso propósito é capacitar essas mulheres para que ao chegarem nas suas igrejas, elas tenham algo para dar para as outras mulheres que estão ali esperando. Então, o GPEP tem influenciado também as esposas nos departamentos femininos das igrejas locais. Michele, poderia contar para nós um pouco como vocês pretendem comemorar esses 15 anos? Vai ter muita surpresa, não posso falar tudo, mas com certeza vai ser um momento de grande alegria. Estamos com muitas expectativas, nós vamos lançar, vou dar aqui um spoiler, hein? Vamos lançar uma revista para as mulheres batistas e vamos estar falando de histórias de mulheres batistas conservadoras e o seu legado que foi deixado para nós, mulheres que já partiram, mas que influenciaram as nossas vidas também. E vamos ter conteúdos para o crescimento espiritual e também cultural das mulheres. Vai ser uma bênção. Michele, eu já tô curiosa para ver essa surpresa de perto. Vou aguardar, tá? Muito obrigada pela tua participação e eu desejo que Deus te abençoe cada vez mais. Não só tu, mas todas as esposas de obreiros que estão ligadas ao GPEP. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E aqui na nossa central de imprensa do seminário, nós conversamos agora com o pastor Ezequiel Pereira da Silva, que há 20 anos já é envolvido no Ministério da Palavra de Deus, primeiramente como evangelista, há 2 anos foi consagrado pastor e recentemente o pastor Ezequiel mudou-se para o estado do Paraná, onde agora ele atende a Igreja Batista Conservadora na cidade de Guarapuava. Pastor, é a primeira vez que o senhor sai do Rio Grande do Sul para assumir uma igreja diferente, um estado diferente. Como está sendo esse desafio e como foi a sua recepção na igreja? Graça e paz a todos os irmãos que estão assistindo essa programação, que a bênção de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Primeira vez que eu saio do Rio Grande do Sul para assumir uma igreja, como pastor. A gente já saiu em outras experiências, como a gente fazia trabalho na tenda e trabalhos itinerantes, mas para cuidar da igreja mesmo, essa é a primeira vez.
louvo a Deus porque é uma confirmação de Deus, né, para esse chamado. Há 14 anos atrás eu já tinha recebido o convite para cuidar desta igreja em Guarapuava. Foi na convenção de 2010, né, que a gente foi convidado. Daí nós fizemos um período de oração e jejum, buscando a direção de Deus durante 20 dias. E um pastor que foi lá em Canguçu ministrar, o pastor Primitivo, na época Deus usou ele e disse para nós que ainda não era o tempo de nós irmos para Guarapuava. Na verdade ele não usou assim a palavra Guarapuava, ele disse que ainda não é o meu tempo, que era para mim esperar nele, descansar nele, porque o propósito dele ia se cumprir na minha vida. Eu na época não entendi que um dia, né, Deus poderia me levar para Guarapuava, mas entendi que Deus ia me chamar sim para o ministério pastoral e a gente estaria então, né, mais envolvidos, né, no ofício como pastor diretamente na obra do Senhor. E se passou então esse período e agora quando a gente recebeu o convite de novo para ir para Guarapuava, só se confirmou aquilo que Deus já tinha falado para a gente 14 anos atrás. A igreja lá é uma igreja bastante receptiva, uma igreja, né, em que o pastor está com a idade já um pouco avançada e o trabalho é grande, a gente não conhece ainda todo o campo, porque recentemente a gente está lá, mas nas congregações aonde a gente já foi, lá tem 4 congregações e na igreja sede, graças a Deus, assim a gente foi bem recebido pelos irmãos, já conseguimos colocarmos para os irmãos os nossos propósitos da gente trabalhar na obra do Senhor e os irmãos estão bem envolvidos lá, engajados, dispostos a trabalharmos juntos. Que bom, graças a Deus. Pastora, antes de começar em Guarapuava, o senhor também esteve um tempo atendendo o campo missionário em São Cepé, né? Como é que foi essa experiência e como é que foi a despedida dos irmãos de lá, sabendo que agora o senhor iria se mudar para bem longe? São Cepé foi o nosso primeiro campo como pastor, né? A gente foi lá, assumiu o trabalho como evangelista, depois a gente foi ordenado ao ministério pastoral em São Cepé. Quando nós chegamos em São Cepé, eram poucos os membros, o desafio era tão grande quanto o de Guarapuava, né? Mas Deus nos deu graça, nós nos colocamos à disposição de Deus, orando e trabalhando com os irmãos, né, e introduzindo na igreja o trabalho da escola bíblica dominical, da escola com as crianças, que foi o trabalho que assim mais cresceu, né? Porque quando chegamos em São Cepé nós não tínhamos nenhuma criança e quando nós saímos nós entregamos um grupo de 35 crianças. Então Deus, né, foi maravilhoso conosco. Foram 3 anos, 2 meses e 15 dias em São Cepé, onde também... O senhor contou até os dias. Contei todos os dias. E as experiências que a gente teve lá, os trabalhos, né, que a gente teve, Deus me deu a oportunidade de eu ministrar para toda a população, em eventos do município, para toda a população em 2 oportunidades. Então foram experiências gloriosas em que Deus permitiu que a gente conhecesse, né, a população, né, cepeense. E as experiências que a gente teve lá foram gloriosas. A gente conseguiu organizar a igreja, porque a igreja também não tinha departamento. Quando nós encerramos agora o nosso trabalho lá, ficou organizado os 4 departamentos, departamento de homens, departamento feminino, departamento de jovens, departamento de escola bíblica dominical. De São Cepé, graças a Deus, né, Deus nos abençoou que a gente pôde enviar 4 jovens para o Josec. De São Cepé, nós temos 2 obreiros lá em São Cepé, que Deus levantou ali. Um deles é o evangelista Danilo Mota, que saiu de São Cepé e assumiu a igreja lá com o pastor Márcio Hels, em Portão. E hoje nós temos, né, o prazer de deixar no nosso lugar o evangelista Tiago Siqueira. Então foram, né, momentos gloriosos. Nós fizemos 3 casamentos ali em São Cepé, sabe? E as famílias que estavam paradas, a gente trouxe para a igreja e quando a gente saiu, podemos deixarmos um grupo de irmãos participando da Santa Ceia como membro da igreja, 20 pessoas. Pastor, a gente percebe no seu relato um carinho, um amor que o Senhor guardou no seu coração pela igreja em São Cepé. E esse caminho foi próspero, né? Como o senhor nos relatou agora. O senhor pretende repetir esse mesmo modo de trabalho em Guarapuava? Da mesma forma, da mesma maneira, porque eu sou muito grato a Deus.
né? Porque Deus é tão maravilhoso com a gente, Deus nos deu o privilégio de eu ter nascido num lar cristão, os meus pais já eram cristãos quando eu nasci, o meu avô foi pastor, e da minha família paterna, né, eu sou o único neto do meu avô que orava junto com ele e que hoje exerce o ministério pastoral, igual ele. E da mesma forma que Deus chamou a minha família, chamou o meu avô, e Deus foi transformando e fez muitos milagres, né, tanto na família do meu pai, dos meus avós e na minha família, né, da minha esposa, a gente tem uma gratidão a Deus assim enorme. Então tudo que a gente faz para Deus e que a gente vai fazer ainda é muito pouco porque aquilo que Deus tem feito por nós. E o ministro da Palavra de Deus sempre precisa estar disposto ao novo, né, pastor? Precisa estar aberto ao novo. Não existe uma igreja difícil de ajudar. Existe apenas a vontade ou, infelizmente, a falta de vontade de alguns de ajudar. E a gente percebe no seu otimismo, na sua alegria, essa vontade de fazer o melhor pela obra de Deus. Que recado o senhor deixaria para os pastores que também são convidados para assumirem novos campos, ou quem sabe aqueles que estão começando agora, porque o senhor também um dia teve o seu começo e teve um fim tão próspero na igreja que deixou e agora assumindo outra. A partir desse seu exemplo, que recado o senhor deixaria para esses que estão começando, esses obreiros que estão começando talvez com um pouco de medo, mas o senhor está aqui para nos deixar esse exemplo. Que recado o senhor deixaria para eles? Sermos totalmente dependentes da graça de Deus. Capacidade, nós, na verdade, por mais estudado que a gente seja, nós nunca vamos termos a capacidade suficiente, né, para fazermos aquilo que Deus determina. Que nós precisamos entendermos a direção de Deus para a nossa vida, envolvermos a nossa vida com a população, envolvermos a nossa vida com o nosso próximo. A palavra do Senhor, ela é muito gloriosa quando ela diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus, né, acima de todas as coisas. Então, se nós não demonstrarmos esse amor ao nosso próximo e temos a empatia de nos colocarmos no lugar dele, nós jamais alcançaremos aqueles que estão lá fora. Então, o segredo é obedecer a palavra de Deus, amando ao próximo. Esse é o segredo, obedecer a palavra de Deus, amando o nosso próximo, né? Sairmos, a igreja em si, ela precisa sair fora das quatro paredes. Porque quando a gente sai para fora das quatro paredes, né, a gente se envolve com a nossa sociedade e a gente consegue absorver as principais necessidades da nossa sociedade. E temos a graça de Deus para poder orientar aquelas pessoas a também ter aquele mesmo encontro que um dia nós tivemos em Cristo Jesus. Ok, pastor, muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor e o seu ministério. Nós conversamos agora com o pastor Primitivo Faustino Preza, que é pastor junto à IBC de Pedro Osório, diretor financeiro da Ordem de Ministros Batistas Conservadores e líder de obreiros da região 5 da CBC. O pastor Primitivo tem uma grande experiência de integração com jovens e irmãos de outras faixas etárias na sua região. Ele realiza trabalhos, atividades para jovens, é um incentivador desse tipo de programação. E eu gostaria, pastor, diante da sua experiência, conversar com a gente a respeito desse tema tão importante para a Igreja de Cristo, que é a unidade. Qual é o seu ponto de vista? O que é necessário para manter a unidade? A partir da experiência que o senhor tem vivido nesse trabalho de integração junto à sua região. Estamos felizes por poder participar desta conferência, onde está sendo, né, destacado esse tão importante tema, a unidade. E na 5ª região, onde nós trabalhamos, nós formamos lá, temos criado o Geração Eleita, que trabalhamos com jovem, porque a nossa preocupação é a seguinte: em dar continuidade conservando a palavra de Deus, que esta nova geração que vem surgindo, se destacando, venha conservar aquilo que a gente sempre lutou em nossa convenção e queremos sempre ampliar, né, para que outros jovens venham conhecer a verdadeira palavra do Senhor, para que consigamos então manter o padrão bíblico
a manutenção da palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus é que vai nos conduzir em segurança. A palavra vai nos levar à presença de Cristo, o qual se deu na cruz por nós. E como que surgiu o projeto Geração Eleita? O senhor fez parte da criação, né? O projeto Geração Eleita surgiu de uma conversa. Eu estava na cidade de Piratini conversando com um colega e falando da situação tão difícil na nossa região. Nós não temos colégio jovens, porque é uma região pobre. Então é o seguinte, os jovens lá terminam o 2º grau, vão em busca de faculdade, em busca de emprego e deixam então as suas igrejas. E conversando com o colega, o pastor Anderson, que na época era líder da região, ele me ligou. Nós tínhamos uma programação em Pedro Osório, ele me liga, eu digo: Anderson, tu precisa formar um projeto para nós ganharmos jovem em nossa região. E o projeto nasceu em Pedro Osório. Na seguinte reunião, nós nos reunimos, todos os líderes, todos os pastores, e formamos então o projeto Geração Eleita. Esse projeto de 4 em 4 meses, nós nos reunimos numa cidade, os jovens vão, eles evangelizam, eles trabalham, eles fazem vigília, eles cooperam naquela igreja, né, para algarearmos jovens, conseguirmos jovens para reforçar a nossa região. E uma das que nós temos, que os jovens que participam nas nossas igrejas, os jovens não pagam alimentação para poder dar sustentação a esses jovens estarem sempre presentes em nossos encontros. Pastor, o último encontro de Geração Eleita foi na mesma cidade, no mesmo fim de semana do encontro de obreiros. Os jovens se sentiram muito incentivados, né, de fazer parte dessa abrangência, assim, dessa programação com 2 representações fortes em um único fim de semana. O senhor acredita que desde que o projeto começou, essa realidade que o senhor falou sobre os jovens abandonarem, ou pelo menos abandonarem suas cidades, mudou depois do projeto? Como é que eles veem agora a sua igreja e a sua região? Irmã, houve uma mudança muito grande. Já temos colhido os frutos dos trabalhos do Geração. Tem ocorrido um despertamento espiritual. A senhora pode constatar com os líderes de jovens dessa região, eles estão todos eles entusiasmados, né, com o desempenho da Geração. Até trabalha na liderança regional o evangelista Jeter, e ele tem desempenhado um excelente trabalho, né, junto com os obreiros. Ok, pastor, muito obrigada, que Deus lhe abençoe. Temos a grata satisfação de entrevistarmos agora o pastor Washington Luiz Prado, que hoje é um ministro da Palavra de Deus já jubilado, mas que tem grandes experiências no Ministério da Palavra de Deus há mais de 40 anos, membro da nossa denominação, acompanhou a abertura de diversos trabalhos e igrejas. E hoje, pastor, nós queremos conversar com o senhor a respeito das suas vivências. Também porque o nosso tema para esse ano de 2024 é unidade, preservando a unidade. E, pastor, com toda a sua experiência ministerial, o que o senhor nos diria que é importante ser e fazer pela obra a fim de alcançar a unidade? É um prazer poder conversar com a reportagem da nossa convenção. Desde que me converti, no ano de 1978, em Juí, eu sempre estive integrado na Banca do Livro. Sempre estive integrado no departamento de homens. Então, eu liderei o departamento anos atrás, mais de 15 anos. E cuidei a banca 16 anos. E essa banca, ela contribuiu muito para o trabalho missionário. Ajudamos muitas igrejas e elas são testemunha disso. Então, os lucros dela, todo é em prol da obra. E ajudamos em muitas construções. Nos dedicamos muito. Eu me dedico na banca como fosse minha.
me dou por ela e não tenho lucro financeiro nenhuma dela. E agora, depois de 17 anos trabalhando em Rondonópolis, atendendo o trabalho, construímos o templo, o salão social e outras dependências, e me aposentei, me jubilei e voltei então para minha cidade em Panambi. E novamente estou cuidando da banca. Já estamos novamente, depois que eu voltei, eu já estou 1 ano atendendo a banca. E nós já, neste 1 ano, já vamos repassar ao nosso departamento de missões, nós vamos repassar já R$2.000. Não é muito, porque nós temos que comprar o produto, né? E não é muito barato. E aí nós temos algumas despesas de combustível, de transporte, de correio, né? Então não é muito grande o lucro. E como a banca estava bastante defasada, hoje nós contamos com mais de 200 bíblias de muitas variedades. Estamos trabalhando bastante com bíblias. Então estamos agora atendendo a banca do livro, já fechando 1 ano agora. E Deus tem abençoado muito o nosso trabalho. Antes, trabalhamos na cidade de Panambi, como a irmã falou, mais de 40 anos. Nós, desde que nos convertemos, nós fizemos parte da nossa convenção. Nós somos, dedicamos, eu e minha esposa, e nós nos doamos sempre, nos doamos em prol da obra. E como a nossa irmã, a jornalista aqui, ela nos falou aqui sobre esse ano, o tema é unidade, e nós sempre procuramos trabalhar dentro desse tema, unidade, porque se nós não tivermos unidade, o trabalho não cresce. Então nós agradecemos a Deus, porque podemos dizer como o profeta Samuel, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pastor, uma nova geração tem se levantado para estudar a palavra de Deus, para fazer a obra missionária. Que mensagem o senhor deixaria para eles? Eu me surpreendo que hoje eu vejo, porque na verdade eu trabalho muito tempo com a banca, né? Acho que ninguém trabalhou tanto tempo como eu direto. E hoje eu me surpreendo que eu vejo muitos jovens comprando Bíblia, adquirindo Bíblia. Jovens, tanto moça quanto rapaz, adquirindo Bíblias de estudo. E eu me alegro com isso. Porque essa geração que está vindo aí atrás de nós, elas são os que vão dar andamento, prosseguimento da obra. Então eu fico feliz por isso, porque a convenção, as igrejas têm investido nos jovens. Temos o Josec, e eu vejo eles procurando muito material evangélico, muito material, principalmente Bíblias. Bíblias, eu vendo quase 80% da clientela quase é jovens. Então eu deixo uma mensagem para eles. Eles são aqueles que vão nos substituir. E esperamos que eles possam fazer mais do que nós. Nós, com todas as nossas dificuldades, conseguimos fazer alguma coisa. Graças a Deus. Mas a verdade é que essa geração que está vindo, ela precisa também ter um suporte, olhando os bons exemplos dos pastores, dos veteranos da igreja que batalharam até aqui. Eu faço parte de departamento de homens e banca mais de 35 anos. Eu faço parte. Então, eu me alegro por isso e deixo a eles um empenho. Se dediquem, porque, na verdade, eles precisam dar. Porque nós temos uma geração diferente daquela que eu me criei. E isso vai requerer mais deles, mais dedicação, mais estudo, mais conhecimento. Ok, pastor, muito obrigada, que Deus abençoe sua vida e o seu ministério. E nesse nosso grande evento denominacional, temos a participação de pessoas de diferentes faixas etárias, algumas com mais experiência, outras estão começando. Entre eles, muitos alunos do programa Jovens a Serviço de Cristo. E eu estou aqui com um deles, que é o Ezequiel Brondani. Ele é da cidade de Bagé.
tem apenas 16 anos e já está participando como um representante do programa. Ezequiel, conta pra gente qual vai ser a tua participação aqui no evento como representante do Josec. Bom, eu sou do grupo 7, que o pessoal da diretoria do Josec fez o sorteio, eu fui cair no grupo 7. A nossa participação vai ser vendendo camisetas, vendendo canecas, vendendo coisas assim, e meu encargo principal, que eu fui denominado, é fazer as inscrições, perguntar para as pessoas se elas querem ser associadas do programa da MASB, que a partir de R$20 mensais tu vai estar contribuindo com a nossa associação a MASB, que serve para evangelismo e arrecadação de fundos para o evangelismo e para departamentos de missões. Então eu fui responsabilizado por esse cargo em específico, mas junto com a minha equipe, o Grupo 7, nós vamos estar amanhã vendendo camisetas, bolachas e canecas também na banquinha aqui do lado. Ezequiel, como que é para ti participar, já estar nesse contexto missionário, com o fim de arrecadar recursos para a obra e ser também um aluno, estudante da Palavra de Deus? Como é essa experiência para ti? É bem nova, eu nunca tinha tido esse encargo de, por exemplo, ir nas pessoas e perguntar, tudo bem, tem um minutinho para falar, então eu faço o José, que fiz a minha primeira fase, gostaria de ser associado à MASB. Achei bem interessante essa parte de tu e uma pessoa direta, é uma coisa bem nova para mim, mas eu consegui fechar alguns contratos, e a parte da venda da camiseta e das canecas é bem interessante, porque tu tem uma equipe que vai te auxiliando, e é um sentimento bom saber que tu está contribuindo para uma associação de evangelismo tão grande, tão importante que é a MASB na nossa convenção. Ok, eu te desejo um bom trabalho, Ezequiel, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado. Eu converso agora com a irmã Neuza Rodrigues Monteiro, que é a líder do Departamento Geral Feminino da nossa convenção. A irmã Neuza foi reeleita na última plenária e agora ela conversa com a gente para nos contar qual é a perspectiva da continuação desse trabalho. Obrigada, Neuza, por ceder essa entrevista. Eu fico agradecida pelo convite de estar aqui para poder falar o que o meu coração está cheio de alegria, né, de poder fazer algo para Deus, né? Eu fico emocionada porque Deus sabe do meu coração. Eu sei que ninguém é melhor que ninguém, eu não sei por quanto tempo, uma outra vez pode ser outra irmã e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, mas resumindo, eu desejo assim que o nosso departamento geral, ele possa ser bênção mais do que ele já é, né? Eu desejo que ele possa ajudar outros departamentos, que ele não é um departamento físico, né? É um departamento que abrange todos os outros e que as irmãs possam assim pensar com amor, com carinho, que quando estão contribuindo por departamento geral, estão contribuindo para missões, então para a nossa missionária, né? Eunice, família, e também eu desejo que muitas contribuições possam entrar para nós podermos ajudar outras esposas de missionários, né, da convenção, né, que faz parte de missões da convenção. Porque é esse o objetivo, é ajudar, é servir, é unidade, é estar unidos nesse propósito que é o que vai nos levar à eternidade. E naquele dia, quando nós estivermos lá, não vai haver diferença como é que eu vou dizer, a nossa caminhada aqui é um aprendizado, né? Quem conseguir aprender vai subir. Quem conseguir entender o que é unidade de fé, o que é unidade de departamentos, o que é servir, vai subir. Eu tenho certeza que isso aí é o que mais tem me alegrado no meu coração. E a banca foi maravilhosa. Foi 33 igrejas de departamentos que colaboraram. Foi maravilhosa. É um número bem representativo. Muito, olha, maravilhoso. E cada trabalho maravilhoso, não tem assim, o que a gente vai dizer, tava tudo muito bom, né? Eu dei uma olhadinha ali, Neuza, e eu vi que além de lindos panos de prata, ali também tinha artigos de refeições, assim, coisa bem sofisticada, né? Materiais artesanais. Alimentação, né? As irmãs fizeram trabalhos artesanais assim para venderem aqui e tinha tudo, né? Tinha o sabão, que as irmãs fabricam sabão, né?
aquele sabão caseiro, assim, lindos, assim, bem apresentado. Então tudo foi maravilhoso, a diretoria também, uma bênção. E esse é o desejo, assim. E nós temos projetos, que eu já falei, né, esses projetos, e temos um desafio aí, né, com o departamento feminino para o próximo ano, que é um desafio muito grande, é algo novo, né, o nosso encontro ser só das mulheres, já vou colocar aqui, porque o pastor Delmir já sabe, só das mulheres, né, num local muito especial, né, para todas as mulheres, e nós vamos seguir falando com o departamento, com todas as irmãs, pedir a direção de Deus, que é para o ano que vem, então tem tempo de se organizar. Então tá, Neuza, muito obrigada, que Deus abençoe o teu trabalho. Eu agradeço, muito obrigada por essa oportunidade, tá? Obrigada, Juliane. Deus abençoe.